Olá, tudo bem com você? E a licença maternidade é um direito garantido por lei às mulheres gestantes ou que vão adotar uma criança. A legislação prevê o afastamento do trabalho enquanto são mantidos os direitos trabalhistas. As mulheres têm direito a 120 dias de afastamento, enquanto homens têm 5 dias de licença. Essa licença paternidade. Esse é o assunto que vamos abordar no Alesp Cidadania de hoje. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o advogado trabalhista, Dr. Marcos Eduardo Piva. Obrigada por ter vindo aqui, pela sua participação. Eu quem agradeço pelo convite. E também o advogado de direito de família, Dr. Daniel Romano Rajaj. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. Desde 1988, a legislação federal de 88 trouxe esse direito, ampliou esse direito da licença maternidade às mulheres de 120 dias, 4 meses. Ainda hoje, isso é regrado ou nós temos já melhorias? Sempre teremos melhorias, né? Seja primeiro pela jurisprudência que vai se criando, vai criando uma alteração no entendimento de respectivo direito, mas ele também considera a questão do cidadão e da cidadania como essencial, né? Então, há uma ampliação e, graças a Deus, essa ampliação tem sido muito constante, mas ainda temos muito para fazer. Mas só para quem tem CLT, né? Carteira assinada, né? Ou no mercado informal, ou para quem é pessoa jurídica, isso também é colocado e respeitado? Hoje, já ampliado. Então, temos até desempregados hoje já tem esse direito. Quem tem o sistema MEI também. E isso tem sido ampliado para as pessoas, inclusive, que fazem as adoções. Isso é muito importante exatamente porque o conceito é manter a boa qualidade da gestante para com seus filhos. Aqui na Alesp, a gente tem um projeto de lei que tramita desde 2023, que dá um período maior de licença para filhos de servidores públicos que são, no caso, mães atípicas. Como é que o senhor vê isso, doutor Daniel? É essencial, porque a gente sabe que quando a criança nasce, ela precisa de um cuidado muito maior dos seus pais, seja do pai e da mãe. A gente tem hoje mães solos, pais solos. Então é essencial até para você criar o laço afetivo muito maior do que apenas você trabalhar, deixar a criança numa creche e ir trabalhar. Então é essencial, quanto mais tempo uma criança recém-nascida, uma criança pequena tiver com seus pais, é melhor para que eles criem esse laço afetivo. Inclusive, eu gostaria de esclarecer que esse é o projeto de lei número 168 de 2023, que propõe prorrogar esse benefício para mães e pais com filhos de portadores de necessidades especiais. No caso, para mãe de 4 meses, para pais de 5 dias. Como é que fica a família com essa falta de equidade entre licença para homens e mulheres? É complicado, porque quando nós estamos aqui falando de crianças já com algumas necessidades especiais, mas ainda que não sejam, o momento que a criança chega ao lar, o momento que a mãe tem que ter mais cuidado, que são os primeiros 2, 3 meses, o pai muitas vezes não pode estar ali presente. Então a mãe acaba tendo que socorrer a uma rede de apoio quando é possível, ou tendo que se sacrificar ainda mais para manter os cuidados com o seu filho, que isso é natural. Mas ter essa possibilidade do pai conviver, ajudar ainda com uma criança com uma necessidade especial é essencial para a própria evolução da criança, até o acompanhamento que a criança fizer necessário. Doutor Marcos, em relação a essa questão da evolução, como é que foi a evolução da licença maternidade e paternidade desde 88 até hoje? Então, ela se inicia sempre com a mudança dos entendimentos. Então, os tribunais vêm ensinando e trazendo isso como um retorno necessário e uma mudança social necessária para a melhoria em si dos direitos da sociedade. Então, ela se inicia dessa forma. E é claro que os legisladores vão atrás, vão trazendo as reciprocidades necessárias para que as adequações
da boa criação, da boa educação e principalmente das adequações também dos pais, né? Até porque é um anseio popular, né? Eles ouvem o que o povo, aqui é a casa do povo, né? Exatamente, e deve ser assim. É isso que objetivamos, é isso que a sociedade quer, que haja uma adequação dos anseios da população para o legislativo. E de lá vêm as legislações, e não diferente foram quanto às licenças paternidade e maternidade. A questão do medo da demissão ainda é um grande pavor, tanto do homem quanto da mulher? Sim, no âmbito privado, essencialmente, existe realmente um entendimento ainda de que, enfim, haveria algum prejuízo para a empresa, haveria algum prejuízo até no crescimento desse profissional lá dentro da própria empresa. Mas isso cada vez menos. Hoje os empresários tendem a ter já uma concepção, um entendimento muito melhor do que a lei impõe, mas também um senso de responsabilidade e de direitos humanos. Em relação ao direito de família, eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso. Claro, eu acho que só complementando o que o doutor falou, é uma questão muito de empatia do seu empregador com o seu empregado, né? Que tem a necessidade de, às vezes, levar um filho a uma consulta de rotina. E dentro do direito de família, o que a gente pode falar em relação ao trabalhador privado, embora a gente não tenha muito... embora a gente não tenha muita questão de prazo de licença maternidade ou prazo disso, a gente vai se voltar mesmo à questão de guarda, de regulamentação de visitas e mesmo pensão alimentícia. Isso já na segunda parte, isso, quando a família não vive junto. Exatamente. Mas servindo também para casos onde muitas vezes o pai ou a mãe acabam deixando a criança recém-nascida para cuidados por avós ou tios e tias também, né? Doutor Marcos, a Justiça tem deliberado a favor de pais e mães atípicos? E de que forma? Então, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, existem todos os tipos de direitos correspondentes. Às vezes por lesões provocadas pelos empresários, às vezes por mal entendimento das regras, sejam do próprio INSS, seja da legislação como um todo. Então, o necessário que eu vejo neste momento é uma reeducação, uma educação nova, trazendo essa reflexão dos direitos, do ensinamento, trazer para a sociedade como um todo um ensinamento do que é e como fazer, exatamente para evitar esse tipo de questão cada vez mais buscada dentro do judiciário. Mas dá alguns exemplos do que já tem sido feito, por favor. Então, hoje existem algumas discussões que são saudáveis até, eu diria, sobre essa extensão do direito de paternidade, né? Hoje os homens questionam, né, dentro desse equilíbrio social que as mulheres têm 4 meses ou mais, 5, 6 meses, de acordo com as regras não só específicas, mas também de algumas convenções coletivas. Mas os homens, 5 dias, né? Com extensões até de 20 dias nos casos das empresas cidadãs, né? Tem projetos que são conceituados hoje e são somados exatamente para trazerem essa reflexão e esse entendimento melhor. Então, são chamadas, as empresas possuem, que entram dentro desse projeto de empresa cidadã, possuem alguns benefícios fiscais, e não poderia ser diferente, porque o empresariado também se rege pelos retornos financeiros, e esse equilíbrio social dentre a produtividade, a adequação social, seja do pai, seja da mãe, seja da própria criança e seus interesses. Esse equilíbrio todo nós precisamos cada vez mais, como sociedade, desenvolvermos. Agora, doutor Daniel, o senhor é procurado por futuros pais e mães que pretendem adotar para saber quais são os direitos deles no que diz respeito a essa questão de licenças, de benefícios? A procura lá no escritório é relativamente baixa perante as outras demandas que a gente tem. Mas o processo de adoção, ele não é um processo simples, ele é um processo que ele tem várias e várias etapas, né? E embora a gente tenha muitas crianças que precisam ser adotadas, que estão em creches, que estão em ONGs ou algum similar
disponíveis para alocação, para adoção, perdão, muita gente acaba fazendo a procura por crianças recém-nascidas, tem algumas questões de preconceito, e o que é mais importante, que pouca gente sabe, antes de você fazer a adoção efetiva, você tem todo um período, você tem toda uma progressão de convivência com aquela criança. Porque não é apenas você pegar e tirar a criança da creche, colocar na casa de uma família e falar, tó, agora o filho é seu. Não, não é assim que funciona. Então você tem toda uma adaptação até para que os pais possam se adaptar à criança e principalmente que a criança se adapte aos pais adotivos. Até porque a gente, tanto os juízes quanto os promotores, eles zelam ali pelo bem-estar do menor, pelo bem-estar da criança. O senhor concorda, então, com essas dificuldades que são colocadas e que, por muitas vezes, retardam muito a facilidade de uma adoção? Em alguns casos, sim. Em alguns casos. Porque muitas vezes a gente vê que, ou isso até filhos biológicos, né? Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para a obrigação de ser pais. Para a obrigação de não sabe... Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, mas a gente nunca... É sempre uma surpresa. Então a gente tem que... A pessoa tem que estar preparada financeiramente e psicologicamente para isso. E muitas vezes a pessoa acaba buscando uma adoção, porque não pode ter um filho naturalmente, mas acaba não dando a atenção que se faz necessária por uma questão financeira ou até uma questão de não ter o psicológico preparado para ser pai. E no caso específico da adoção ainda, doutor Daniel, quando eu lhe perguntei se o senhor é procurado, é se pais que pretendem adotar, se eles vão ter informações, vão tomar informações antes para saber que direitos eles têm, se terão licença paternidade ou não, maternidade, a questão de benefícios, ocorre isso ou não? E se não, na prática, o que eles têm direito? A procura também é muito pequena, até porque hoje você tem muita informação, então às vezes uma busca rápida na internet você já tem essas informações, mas é sempre bom você consultar um advogado para ter nem tudo que está na internet é verdadeiro, e a pessoa tem direito, ela se submete às regras da licença maternidade, da licença paternidade, então fiz a adoção, estou em processo de adoção, a pessoa tem direito, se a empresa for aderir ao programa cidadão, se estendem também por 150 ou 180 dias. E vai ter o salário maternidade. Tem também a questão do auxílio creche, se for necessário, auxílio família, que é um benefício a mais que tem também no seu olerite. Então, é como se fosse um filho biológico. A única questão é que você não tem o DNA compatível com o dele. Doutor Marcos, em relação a essa questão das possibilidades em que há essa licença maternidade ou paternidade, o que é a empresa cidadã e qual que é a vantagem para o empregador e para o empregado? Então, a empresa cidadã é uma empresa que pensa um pouco além do que a legislação outorga, né? Então, ela tem como concepção uma análise humanizada e, por isso, ela faz a opção perante a Receita exatamente de entrar dentro desse projeto onde concederia como direito aos trabalhadores propriamente a extensão dessas licenças, seja a maternidade, seja a paternidade. A paternidade para de 5 para 20 dias e a maternidade de 4 meses para 6 meses. Aí depois emendando férias, às vezes tem 15 dias de amamentação, né, também, não é? Não, existem do 4º mês, geralmente, né, dentro de um contexto, não nesse caso da empresa cidadã. Mas no caso do 4º mês até o 6º mês, a mãe também tem o direito de amamentação durante 30 minutos, 2 períodos distintos ao longo do dia. Agora, o senhor sabe dizer como funciona o processo de prorrogação da licença maternidade ou paternidade, especialmente em casos de adoção ou necessidades especiais do filho? É o mesmo conceito, tá? Então, os períodos são os mesmos dentro da expectativa legal. Por quê? Porque de fato, a mãe precisa e a criança também precisaria. O pai também, para acompanhar, fazer o acompanhamento com relação aos primeiros dias, né, que são de enorme estresse, né, principalmente para as primeiras mães, né, que não têm uma grande experiência, vamos dizer assim, naquele momento. Mas a concepção é sempre manter o direito bem fundamentado, bem representado, aplicável e principalmente que tenha a reflexão
dos pais, né? Para haver aquele primeiro treinamento que regerá todo o amor e o carinho que manterá naquela família. Doutor Daniel, e no caso de bebês prematuros e também mães de gemelares, alguma coisa a mais, algum direito a mais que esses pais tenham diante toda a legislação vigente? Não, no caso de bebês prematuros, o que acontece é você poder fazer a antecipação da licença maternidade, né? E a licença maternidade, pouca gente sabe, mas ela pode ser requisitada até 28 dias do parto previsto. Então, não necessariamente o filho vai nascer hoje, mas pode nascer até daqui 28 dias. No caso de prematuro, não. Ou ele teve que ser induzido o parto ou teve que fazer uma cesárea. Então, havendo essa necessidade, antecipa-se a licença maternidade e paternidade. Por quê? Porque era uma coisa que não era aguardada. Geralmente um bebê prematuro fica 3, 4 meses na UTI. E esse período, como é que fica? Então, aí a regra já é um pouco diferente. Primeiro porque os cuidados médicos havidos, eles são conceituados como um não início, né? Um não início exatamente desse período das licenças. É claro que existe um bebê prematuro que haverá um cuidado especial, 1 mês, 2 meses, 15 dias ou 3 meses, ou de acordo com a necessidade, e só após a alta médica, seja da mãe e seja da criança, aquele que for por último, porque às vezes a mãe também pode ter as mesmas complicações, né? Então, só da alta médica em diante é que se contam esse período dos 4 meses. E nesse período anterior ao start da licença maternidade, quem que paga o salário dela, se é um salário parcial ou integral? Então, sempre a forma aplicável é a empresa paga e depois há uma restituição por parte do INSS à empresa. De que forma? Efetivamente de deixar de pagar, desconta-se sobre os créditos futuros. Mesmo não tendo se iniciado a licença maternidade na prática, com a sua alta médica, por exemplo? Ela é contínua. Então, na realidade, a partir do momento que você entra em estado de parto, seja prévio ou no momento adequado, em diante, dali em diante já se conta efetivamente, melhor dizendo, 28 dias antes se contam essa questão do salário maternidade. Mas aí o salário maternidade, ela vai receber integral, que por exemplo, ou ela, mas é mais comum um bebê, que fique 3, 4 meses na UTI antes de ter alta? Então, ela se mantém no estado salarial que possui. Tem, é claro, um limite máximo, tem um limite mínimo, que é o salário mínimo, e um limite máximo, que é R$ 7.700 aproximadamente. É como se tivesse na caixa, a empresa continua pagando e depois haverá uma restituição por parte do próprio INSS. Mas o salário dela, antes dela ter alta, esse salário, então, pode ser reduzido? Teria o teto máximo da caixa? Vamos ver que ela ganha além dos R$ 7.700, então ganha R$ 12.000. Claro, o máximo é os 7.700, é isso que ela vai ganhar. No período em que ainda não houve o início da licença maternidade. Perfeitamente. Porque ela estando em casa, recebendo a licença maternidade, é o salário integral. Se ela ganhar 12, independente se o teto da caixa é 7. Enquanto a responsabilidade é da empresa, é claro que ela vai arcar com 100% com o salário. Quando partir a ser do próprio governo, aí tem esse limite máximo. Então aplicado. A licença maternidade não é salário integral? É até esse limite dos 7.700. Além deste valor, efetivamente, as coisas são reduzidas até esse limite. E as empresas não complementam? Depende da convenção coletiva. Tem convenção coletiva que faz essa previsão, sim, de complementação, e outras não. Como é que fica a situação dos pais, a situação da família diante desses assuntos tão burocráticos, mas necessários, que é a questão do dinheiro na conta? É complicado, né? Porque, principalmente nesses casos onde a pessoa tem a mulher ou o pai tem um determinado rendimento e de uma hora para outra o rendimento cai. Sem motivo algum, porque está afastado da função. Então, a pessoa, como eu disse, tem que se preparar financeiramente, psicologicamente para ser pai. Por quê? Porque
criança tem os gastos dela, tem as necessidades dela, então você ter uma renda reduzida acaba impactando e não apenas em relação ao filho, né? Às vezes até por uma questão de incompatibilidade financeira entre o casal podem haver discussões. Então é essencial ter o planejamento financeiro para ser pai. Infelizmente a gente sabe que muita gente acaba sendo pai ou sendo mãe de primeira viagem sem a devida programação, mas a partir do momento que você tem lá a certeza de que você vai ter o seu bebê, é bom você começar o seu planejamento. Hoje a gente tem uma coisa muito comum na nossa sociedade, que é a mãe solo, seja a mãe solo de gestação natural ou mesmo de adoção. Para esse tipo de condução familiar, existe algum benefício, algum acréscimo? A única em termos você vai ter o auxílio filhos, auxílio família, que é um benefício que a empresa paga por ter um filho ou 2 filhos, depende da quantidade de crianças, e também tem um limite de valor, salvo engano até R$ 1.700, R$ 1.800 de salário. Se a pessoa recebe abaixo disso, tem esse abono familiar. Se não, aí não tem mais esse abono, recebe apenas o salário e reflexos. Doutor Marcos, o senhor é muito consultado em relação a essa questão de licença maternidade e paternidade, mesmo aí a legislação já tendo mais de 40 anos, vai completar acho que 40 anos. A consulta sempre existe, mas como um todo, né? Dentro de uma característica de um processo trabalhista e não especificamente, então, somente sobre essa matéria em si. Então, quando os clientes vêm até o escritório, eles vêm com uma consulta maior, vamos dizer assim, e aí uma das matérias em si são sobre essas questões de licença e principalmente estabilidade. Antigamente, muitas empresas, teoricamente machistas, não admitiam mulheres por conta dessa questão da gestação, né? E não só isso. A pessoa... hoje, por exemplo, é proibido você pedir o teste de gravidez quando você vai fazer o exame admissional, exatamente porque a pessoa pode afastar ou tirar do processo seletivo a mulher que já está grávida. E muitas pessoas veem isso. Poxa, mas já tem 2, 3 filhos, vai se ausentar porque vai ter reunião na escola, se o filho passar mal, não vai vir trabalhar. Então, realmente existe isso, e eu não vou dizer antigamente não, tem muita empresa que hoje é assim. Tem muita empresa que muitas vezes a mulher volta da licença para maternidade, cumpre a estabilidade e é desligada. Estabilidade de quanto tempo? 5 meses. Há necessidade da consciência mesmo do empresariado, né? De saber que aquele é um ser humano e que tem que ser respeitado. Claro, com as suas características, hoje as mulheres são 53% quase da população como um todo. A quantidade hoje de empregados relacionados a isso, ou pessoas que estejam trabalhando e ajudando aquela empresa a desenvolver, hoje dá essa consciência efetiva do empresariado. Mas é claro que é um ponto a ser cada vez mais ampliado, é um ponto de ser respeitado. Existem países de primeiro mundo que dão hoje estabilidade de 12 meses, dão até períodos de licença por 12 meses, né? Então, a sociedade como um todo ela vai evoluindo e não diferente devem ser os nossos legislativos. Que tipo de ramo da economia que é mais, que amplia esse tipo de licença maternidade e também paternidade? Que tipo de segmento? Principalmente o público, né? Então, o público, é claro que tem que dar um exemplo primeiro, né? Agora, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, né? Também são aqueles que efetivamente dão esses primeiros exemplos, né? Dão os primeiros paradigmas, mudanças e quebras de paradigmas no mercado. Que informação pelo bate-papo hoje, e o senhor também. Qual o tempo máximo que nós temos hoje vigente no país de licença maternidade e licença maternidade e paternidade? Pelo que eu tenho conhecimento, são 6 meses, né, nas empresas cidadãs, e o pai pelos 20 dias. Porque ali no escritório, embora a gente tenha um ou outro processo trabalhista, não é o foco principal do escritório. Então, a gente realmente eu não tenho esse conhecimento. Aí eu vou deixar aqui para o colega ter mais experiência. Multinacional geralmente é mais... Então, as multinacionais, elas vêm com o entendimento, com a doutrina do seu local origem, né?
Então, é claro, quanto mais europeia, quanto mais a empresa for europeia, mais vamos dizer, traz uma melhor garantia para essa funcionária. A chance de ter esse direito Chegando ao garantido. ponto até de 12 meses, sim, fornecidos, mas de forma não obrigatória, mas sim como uma postura e uma decisão por parte daquela diretoria. E nesses casos, como é que fica o salário? Boa pergunta. Na realidade, assim, nesses casos, o que é de lei aplica-se a regra do INSS, da Previdência. É o teto do caixa. Além disso, com essa extensão, vamos dizer assim, quem assume a responsabilidade é a própria empresa, mas na condicionante de saber que ela é uma boa funcionária, que ela vai trazer não só um gás novo para a empresa, né, um gás novo com a sabedoria que a mulher hoje tem, e vai somar muito ao resultado dessa empresa. Então, esse conceito hoje de humanizar também o tratamento no âmbito do trabalho é essencial. Olha, isso é uma vitória, né? Com certeza, principalmente para as mulheres, né, que já passaram muitos anos à margem da sociedade, né, sem poder votar, sem poder ter uma série de direitos ou terem sido oprimidas durante muitos anos. E nós já temos hoje muitas mulheres em cargos de liderança, mas é a evolução, como o doutor mesmo falou. A sociedade está em constante evolução. Então, quanto mais os nossos empregadores, quanto mais as empresas, os poderes públicos evoluírem nessas questões de paternidade, maternidade e licenças, é essencial para que isso chegue a todos os níveis da nossa classe social, a todos os níveis da nossa sociedade, seja da mais alta até a mais baixa. Hoje no Alesp Cidadania nós estamos falando sobre os direitos e as extensões das licenças maternidade e paternidade. Recebemos aqui em nossos estúdios o advogado trabalhista, Dr. Marcos Eduardo Piva, também o advogado de família, Dr. Daniel Romano Rajaj. Daqui a pouco a gente volta, intervalo? É rapidinho. O intervalo foi rapidinho e neste intervalo chegaram várias dúvidas aqui de telespectadores, de internautas sobre o tema de hoje. O importante tema que é a questão da licença maternidade e a licença paternidade. Retomamos o nosso bate-papo aqui com o Dr. Marcos Piva e também com o Dr. Daniel Rajaj. Gostaria que o senhor falasse, vamos retomar aqui e deixar bem claro. O que garante a licença maternidade no que diz respeito à estabilidade? Porque diz que esse é um grande problema também do lado de lá, seja na justiça ou junto aos escritórios dos advogados. Perfeito. A partir do momento que a mulher fica sabendo que está em estado gravídico, em diante já se inicia a estabilidade do emprego. A questão da licença paternidade, maternidade no caso, posteriormente, ou 28 dias antes do parto, se tiver a data correta. Se não tiver essa data correta, é após o nascimento da criança. Então, do nascimento da criança em diante, existe a estabilidade durante 5 meses. E aí, passado esse tempo, o que acontece na prática? Pode acontecer qualquer coisa. Então, se ela for uma conceituada como um direito que ela poderia gozar, como é normal. Esse é o contexto normal dentro das empresas. Essa é a maioria, vamos dizer assim. Há um respeito também, a mulher retorna, é claro, adequando-se àquele momento, naquela circunstância já do trabalho já desenvolvido, o procedimento adequado, e ela continua a exercer. Isso é o normal dentro do contexto normal. Mas há casos, sim, de demissões logo após o período de estabilidade. O senhor falava do exame admissional. Para uma pessoa ser admitida, uma mulher, ela é obrigada a fazer, por lei, ela é obrigada a fazer o exame de gravidez? Não, ela não pode. Inclusive, se eventualmente ela fizer o exame de gravidez e for descartada porque está grávida, ela pode até acionar a empresa e pedir até um dano moral, porque isso é como se fosse uma questão discriminatória.
olha, eu estou pedindo seu exame de gravidez porque eu preciso saber se você vai entrar aqui grávida. Porque você vai entrar aqui no seu período no seu contrato de experiência durante 9 meses e eu não sei se eu vou querer te manter depois, só que se você estiver grávida eu vou ter que te manter. E no exame, quando ela é demitida? Não tem essa obrigatoriedade também. Tanto é que se ela descobrir 1 mês depois, 20 dias depois, 2 meses depois que estava grávida e essa gravidez era durante o período de trabalho dela, do contrato de trabalho, da vigência do contrato de trabalho, ela vai ter a estabilidade, ela vai ter como se ela estivesse empregada. Então ela pode ser reintegrada ao cargo que ela ocupava ou receber uma indenização correspondente. Há alguns casos que são casos tristes, por exemplo, quando a mãe sofre um aborto espontâneo, uma perda, a criança Natimorta, né? tem uma gestação de uma criança natimorta, ou a mãe acaba falecendo no parto. Gostaria que vocês falassem sobre isso. A estabilidade, neste caso, não a estabilidade, mas o direito correlacionado à licença maternidade é o mesmo. Porque aquele sentimento de perda a mãe vai continuar tendo ao longo desse período. Às vezes até de uma forma mais que traga maior problemas emocionais do que qualquer outro. Então, é claro que neste momento da licença maternidade, cabe a ela, àquela família, se reorganizar, criar, enfim, o emocional como um tratamento necessário e trazer, para dar continuidade à vida. Então, há manutenção também da licença maternidade à mãe dos 4 meses. Isso na CLT. E para quem é autônomo, como é que faz? Então, desde que haja o recolhimento efetivo e contínuo dentro do INSS, sim, tem o mesmo direito. Existe o lado hoje extensivo, não só a desempregada, mas também a mãe adotiva e há vários outros direitos relacionados. E assim são feitas essas extensões. Começam sempre, conforme eu disse, na jurisprudência e depois eles se transformam em legislações. Como existem estes controles todos, inclusive para as adoções. Doutor Daniel, e no caso do pai, que tem o filho vivo, mas a esposa, infelizmente, faleceu? Vamos dizer que ele subroga os direitos da licença maternidade. Então, ele vai continuar gozando dos 4 meses. Exatamente. Por quê? Porque a criança perdeu a mãe. Isso é garantido por lei. 4 ou 6 meses, né? Se for uma empresa cidadã, ela se estende para os 6 meses. Então, a mãe, houve uma falta da mãe, mas a substituição é a do pai, né? E o mesmo carinho, a mesma emoção, a necessidade daquela família ser reorganizada e reformulada. E pensando sempre como direito humano também. Agora, na questão do salário maternidade, para quem é autônomo. Hoje, as ferramentas, as plataformas do governo, elas são diretas, são objetivas, porque antigamente tinha que se ficar numa fila, naqueles postos do INSS 10, 20 anos atrás, que a pessoa tinha que varar a madrugada, muitas vezes estava com o recém-nascido ali no colo. Como é que é na prática hoje em dia? Hoje facilitou bastante, né? Na realidade, existem o site do INSS, o app, existem as agências também que possam fazer esse tratamento, recepcionar os documentos. É claro que existem as necessidades documentais, né? Temos que fazer a prova de cada um desses direitos, né? É preciso ir fisicamente ou online? É possível apresentar os documentos? Online já é possível, conforme perante o site ou perante o app do INSS. E também existe uma central de ligação que possa ser feita para efeito dessas orientações também. E o mais legal é que essa questão do INSS, boa parte já tem sido feita por algoritmos, por inteligência artificial. Então, facilita muito a concessão do benefício num prazo menor. Porque se tivesse que passar para a mão de um auditor ou de uma pessoa física, de uma pessoa fazer toda a análise, iria demorar muito mais. Então isso já vem acontecendo? Já. E onde mais a inteligência artificial trabalha no INSS em prol do trabalhador? Em vários fatores, né? Pelo meu conhecimento, que eu sei que eles têm aplicado em fase de testes, essa questão da concessão dos benefícios, que já consegue reduzir bastante. Isso quando a pessoa
faz lá dentro do seu próprio cadastro, né? Existe um outro cadastro que é destinado apenas a advogados. Quando você vai para uma parte por seu advogado, aí já não cai mais nessa questão da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é uma questão que é uma evolução. É uma coisa que está presente, que vai ser cada dia mais presente em qualquer âmbito, seja estadual, seja municipal, seja até nas empresas privadas. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, a inteligência artificial ela veio para ficar, né? E ser ampliada cada vez mais, trazendo essas facilidades, trazendo essas agilizações dos processos, né? Sejam os previdenciários, sejam até mesmo o judiciário como um todo já abraçou a inteligência artificial também. Então, temos hoje julgamentos até da superior instância que já analisam por si só, né, pelo próprio sistema e levam aos juízes, a todos os servidores, uma eficácia ainda maior. Vocês que estão do lado de cá do balcão, vocês observam erros ou há muito mais acertos? Há erros, acertos, mas muito mais acertos do que erros, porque é um sistema, né? E o sistema é matemático, e sendo matemático, é claro que a margem de erro diminui. A questão de acertos e erros é muito pelo comando que você dá. Né? Eu estudo bastante essa questão da inteligência artificial. Se você dá o prompt de comando, que é a forma como você vai fazer o questionamento, se você cria com uma pergunta com um caráter duvidoso, ele vai te dar o erro. Então, às vezes, a inteligência artificial ela erra não por ela, mas porque você deu o comando equivocado. No direito de família, como é que está a inteligência artificial? Em que situações é mais utilizada? Engatinhando, porque ali na questão de direito de família a gente tem que analisar mesmo muitas questões de fato. Que é humanizado, né? Exatamente. Que a gente não está falando de... Embora a gente tenha questões de herança, questões de pensão alimentícia, mas a gente tem muitos casos onde a lei, isso o próprio Constituição Federal, o nosso Código Civil, ele preza o bem-estar da criança. Tanto é que se os pais não são pais que estão presentes, os pais que estão ali dispostos a morrer pelo seu filho, num exemplo bem profundo, o Estado vai lá e tira os filhos. Coloca eles num albergue, coloca eles num lugar até indo para adoção. Por quê? Porque os pais não têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então, existe a possibilidade de aplicação? Sim, mas analisar os fatos de caso a caso para aplicar a melhor solução, aí tem que ser, na minha visão, tem que ser humano. De que forma a inteligência artificial facilita o seu trabalho? Há muitos. A gente, por exemplo, a gente começa a identificar nos nossos processos decisões que não são favoráveis e a gente coloca dentro da inteligência artificial as decisões do juiz e fala assim, eu quero que você me faça uma petição inicial rebatendo todos esses tópicos para que a gente tenha uma sentença, uma decisão favorável ali na frente. E ela já te dá pelo menos um esboço da sua petição inicial e você vai fazendo as suas adequações. E no direito trabalhista? O direito trabalhista ele tem muita formulação idêntica, né? São fatores menos complexos, vamos dizer assim, do que o direito de família, mas eles são mais baseados em direitos já previstos em CLT, na consolidação das leis do trabalho, na Constituição Federal. Então, isso há um encaixe, há um enquadramento ainda mais fácil, né, dentro da inteligência artificial. Foi o que foi dito pelo colega. Exatamente, você faz a referência, você faz a pergunta de acordo com a sua necessidade e a resposta é pronta. Agora, os juízes já estão deliberando também com inteligência artificial? Estão. E eu tenho experiências claras e diretas, inclusive do Supremo Tribunal Federal, onde tem julgamentos de processos, às vezes, de 10, 12, 15 anos, que estão tramitando e, de repente, chegam no Supremo Tribunal Federal e, em 48 horas, são julgados de uma forma rápida e, às vezes, até discutível. Nem sempre correta, então. Nem sempre correta nem sempre aos justa. olhos. Então, a questão da justiça é um pouco, vamos dizer assim, diferenciada de acordo com cada intenção das partes, né? Mas a questão do que está na lei é que não possa ser alterada. A lei, ela rege toda a sociedade e assim deveria, claro, reger também o judiciário.
Gostaria que o senhor falasse um pouco nessa sua área trabalhista, se há algum tipo de alguma exceção para a mãe que trabalha num ambiente insalubre, a mãe quando é gestante. Sim. Há primeiro uma concepção de proibição do trabalho nesse meio insalubre, mas é claro que depende do tipo de insalubridade. Existem vários tipos de insalubridade, grau máximo, médio e mínimo. Né? Dentro do grau máximo há uma proibição, porque o conceito não é só trazer um malefício para a mãe, mas sim e principalmente para a criança. Agora, o de médio e o grau mínimo, na realidade, depende da ordem médica. Então, é um médico que vai acabar definindo se efetivamente aquela mãe possa continuar suas atividades ainda que insalubre. E algum médico perito? Pode ser um médico particular, médico do convênio? Então, existem médicos associados, às vezes, ao sindicato, mas depende da exigência da própria empresa, porque isso também é uma defesa da empresa, né? Onde aquela mãe, aquele filho estão sendo colocados para exercício daquela atividade, mas sem riscos e definidos por ordem médica. Então, por isso que, às vezes, a própria empresa define também um médico adequado e com especialização. Como é que o senhor vê essa questão da gestação em serviços insalubres? Na minha opinião, É isso. não pode sequer se cogitar que a mulher esteja lá. Porque se é um ambiente insalubre, já existe uma possibilidade de risco, de risco, dano. Né? Eu não estou falando aqui da lei, eu estou falando do entendimento meu, Daniel. Assim como questões de periculosidade. Né? Um ambiente que traga risco tanto ao homem quanto à mulher. Eu acho que tem que ser afastada, por quê? Porque principalmente nos primeiros meses, né, que a criança está em formação, pode de repente entrar em contato com alguma substância ou algum arejar, alguma coisa, e pode gerar, às vezes, uma síndrome que a criança não teria se não estivesse num ambiente salubre. E aí o correto é a empresa transferir o funcionário, né? Exato, mudar uma readequação, atividade, isso. Mudar para uma outra atividade que seja menos insalubre, mas, claro, respeitando as condições, entendimentos, mas desde que um médico em si preveja que aquela condição não dê nenhum risco para a mãe ou para a criança, o meio e o exercício poderá ser contínuo. Na visão de vocês, quais são os maiores desafios para ampliar os direitos relacionados à licença maternidade e paternidade num país, especialmente no setor privado? Eu acho que é mais bom senso do empregador. Eu acho que esse é o maior problema que nós vamos ter, porque, como o doutor disse anteriormente, a lei ela segue o que a sociedade quer. Se a sociedade vê que é necessidade de, por exemplo, 6 meses, isso vai, a partir de um determinado momento, quando tiver uma alteração, deixar de ser 4 meses para 6 meses. Então, uma questão de empatia do empregador, de evitar que a mulher volte da licença maternidade e faça a dispensa dela, e isso é rotineiro acontecer, né? Então, ou mesmo quando a pessoa pedir demissão ou for desligada, lógico que a gente tem que ver a questão da legislação, mas colocar o exame demissional para que isso não vire uma questão, não seja judicializada ali na frente, uma questão que poderia ser resolvida ali de forma administrativa. Então, eu acho que é mais uma questão do humano olhar para o outro do que qualquer outra coisa. No meu caso em particular, eu acho que, claro, que o colega acabou de fazer menção, é importantíssimo, sim, claro. Mas é um ponto de equilíbrio, né? É um ponto de equilíbrio. As empresas, elas têm uma produção, têm um processo e aquela participante, aquela funcionária faz parte daquele processo. E dentro desse contexto, desse processo, claro que um afastamento dessa pessoa acaba por prejudicar, vamos dizer assim, aquela linha de produção. Então, esse equilíbrio entre, primeiro, a reflexão do empresário, o direito trabalhista, quando eu falo trabalhista, também extensivo ao previdenciário, porque as duas coisas são conjuntas, mas também o interesse do empregador de não parar esse processo,
talvez reformulando isso, criando alguns fóruns de debates, exatamente para tentar reequilibrar isso, trazendo um pouco do direito humanitário, trazendo um pouco dos direitos humanos. Eu acho que esse grande debate é que vai fazer com que essa sociedade cresça e desenvolva cada vez mais. Nós estamos aqui na TV Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. De que forma os parlamentares podem atuar em benefício a mães, pais e crianças? Podem atuar de forma, em relação às pessoas que aqui trabalham, criando condições melhores para... Mas pensando em toda a população do Estado. População, sim, toda a população do Estado. Num primeiro momento, que eu diria, auxiliar na governança do Estado para que chegue mais informações até a população de o pré-natal, que muita gente não tem. Tem mulheres que hoje descobrem uma semana antes do parto que estão grávidas. Falta de informação, a gente sabe que isso tem, mas também dando incentivos, às vezes, às empresas para que, em âmbito estadual, ela possa aumentar o prazo de... A licença humanizada. Exatamente, colocar mais alguns dias de licença paternidade, inclusive. Eu acho que tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade, elas são essenciais para cuidar do seu filho que acabou de nascer. E convenhamos, às vezes, ainda que a gente esteja falando em 6 meses mais um mês de férias, 7 meses é muito pouco. E o senhor, quais são os desafios e como que a Alesp pode atuar permeando a população e ajudando a população nesse sentido? Olha, quando vemos até o nome do programa Alesp Cidadania, eu diria que o conceito é trazer cada vez mais e fortalecer exatamente esse conceito do que é cidadão e do que é cidadania. Esse equilíbrio social, essa discussão, esse fórum de debate dos interesses que estão conflitados aí neste momento, é que possam nos fazer melhores, né? Não há faculdade de ser pai e mãe, né? Então, ninguém foi preparado para isso, né? Então, é claro que as dificuldades em si, que todos nós enfrentamos, principalmente da primeira experiência, da segunda, terceira já é um pouco mais tranquilo. Vocês são pais? Tenho 2 filhos, um de 5 e um de 2. Eu tenho 2 meninas, inclusive advogadas ambas. Mas em cima dessa expectativa, eu acredito que a Alesp, os membros da Alesp, os deputados estaduais, federais e mesmo os vereadores, teriam que ter uma preocupação cada vez maior sobre essa necessidade e humanização tão necessária. Esse mundo está muito rápido, muito dinâmico, mas não podemos esquecer que por trás disso tudo, por trás das câmeras, de uma apresentadora, existe o ser humano. E o ser humano é a dosagem necessária para que todos nós, dentro dessa coletividade, sejam os pais, sejam as mães, sejam as próprias crianças, né, que amanhã serão os pais do futuro, né, precisam entender, refletir e crescer. É isso que eu acho que os deputados deveriam estar cada vez mais provocando a sociedade. Em relação à questão da equidade de gênero, hoje se fala muito disso no mercado de trabalho, só que na hora da licença, maternidade e paternidade tem um abismo colossal, né? Sim, até por uma questão de preconceito, né? Por mais que muitas vezes, não vou dizer empresa, mas às vezes as pessoas que estão ali à linha de frente no RH são pessoas que têm um certo preconceito. Mas realmente tem essa disparidade entre quem tem os transgêneros, as pessoas que são dessa comunidade, do que as pessoas heterossexuais, né? Como solucionar isso? Eu vejo que, assim, essa discussão ela precisa ser ampliada, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que a necessidade do pai é igual à necessidade da mãe e assim, dentro de um contexto. Claro que o equilíbrio, quando existe um casal, isso está mais equilibrado, enquanto um cuida, vamos dizer, da família,
o outro vai à condição de trabalho, trazendo a lucratividade necessária, trazendo a tranquilidade até de evitar com que haja a dispensa, tanto falada aqui, né? Eu acredito que isso precisa ser ampliado, precisa ser discutido, mas concordo contigo. Eu acho que essa equiparação não deveria só partir vamos dizer, da parte legal, mas sim da consciência e da necessidade de ser aplicável também ao homem, também à mulher, sempre. Já falamos tanto em humanização aqui. E vocês falaram que há empresas, principalmente as voltadas ao primeiro mundo, as multinacionais, que têm tratam de forma mais humanizada o seu servidor, o seu funcionário. Há esse feedback dessa pessoa que tem a possibilidade de ficar mais tempo com sua família, mesmo, no caso, tanto a mulher quanto o homem. Qual que é o espírito de quando essa pessoa retorna ao trabalho? Como é que é o clima? Olha, eu acho assim, quanto mais concessões, a princípio concessões, eu diria entre aspas concessões, porque de fato você está investindo no seu próprio trabalhador. E a partir do momento que você está investindo no seu próprio trabalhador, com certeza esse funcionário estará muito mais contente com essa empresa, com essa chefia, com esse exemplo dado. Ele terá condição de dar uma reciprocidade de fidelidade para essa empresa, não buscando novas alternativas no mercado, mas isso como benefício. Então, não é só o salário que define, enfim, a atividade funcional, mas principalmente o tratamento e os benefícios correspondentes. Esse tratamento dessa empresa, seja pelo projeto cidadã da empresa ou não, ou dentro de um contexto de empresas internacionais que tenham doutrinas e entendimentos diferentes, com tradições diferentes, nós precisamos conceituar, ampliar e trazer isso como uma regra dentro dessa nossa sociedade brasileira. Por favor. Eu concordo completamente com o doutor, eu acho que é essencial. A empresa ganha? Com certeza, porque às vezes a pessoa, se a mãe ou o pai ficam mais tempo com seus filhos, eles voltam mais dispostos a vestir ainda mais a camisa da empresa e trazer, vamos dizer assim, não interprete mal o termo, recompensar a empresa por esse tempo a mais que ele pôde ficar ali com seu filho recém-nascido ou seu filho com algum tipo de porque não é só na licença, né? Depois ao longo da criação, né? Exato. Que é onde surgem os problemas, quando a criança vai para a creche, que aí tem a virose da creche. Exatamente. Então, vai muito a empresa, embora ela seja um CNPJ, ela é feita por CPFs, grosso modo dizendo. Então, o lado humano é essencial em qualquer tipo de empresa, seja na Alesp, seja no escritório de advocacia, seja numa multinacional que está em todos os países, mas é essencial que você tenha um olhar humano para o humano que está ali fazendo, muitas vezes à frente, que você, como está na diretoria ou está numa outra situação, não está. Então, é essencial para qualquer nível de mercado. Doutor Marcos, como é que fica a questão da licença maternidade de quem é funcionário pelo E-Social, um cuidador, uma funcionária doméstica ou mesmo um motorista? Se eles têm direito também à licença maternidade e paternidade? Os direitos são iguais, desde que haja a contribuição no INSS. Então, independe qual a titulação que se dá dentro do contexto empregatício dele, né? Pode ser de CLT, pode ser de autônomo, pode ser de profissional liberal, como o nosso, né? Então, esse direito, ele corresponde e é equivalente a todos, de todos esses segmentos. Para quem ligou a TV agora e está zapeando aí, estamos falando sobre licença maternidade e licença paternidade. O que rege a lei? Rege a lei que existe um direito correspondente de afastamento do trabalho durante o período de 120 dias por parte da licença maternidade, fazendo com que esta mãe, essa cidadã, ela possua e continue tendo a estabilidade do trabalho dela, mantendo as regras de pagamentos, claro, com alguns limites legais, né?
mas usualmente mantendo as regras de pagamento. Ela terá um direito de estabilidade e, posteriormente, essa adequação familiar, ela retorna para o âmbito da empresa, exercendo a mesma atividade. Essa seria a regra geral. Claro que existem casos, enfim, que são prorrogados, como, por exemplo, de 4 meses para 6 meses, mas são exceções, não é a regra propriamente dita. E no caso da licença paternidade, por lei, pela Constituição, são 5 dias, né? Ampliáveis também até 20 dias, de acordo com algumas regras específicas. E tudo isso se estende à adoção também? Tudo isso se estende à adoção também. Desde que ela seja regulamentada, uma adoção legal. Exato, exato. A gente tem aqui a adoção à brasileira, que a gente chama, que é quando o pai e a mãe que não quer o filho deixa na casa da vizinha. Isso não é uma adoção que segue os princípios do nosso direito, né? Da nossa Constituição. Exatamente. Então, se a adoção é feita toda dentro de um processo, toda com decisões judiciais, parecer do Ministério Público, e não que você não possa transformar a adoção à brasileira numa adoção legal, você tem essa possibilidade, é um pouco mais árduo o caminho, mas é possível, você tem todos os benefícios como se você estivesse tendo um filho ali recém-nascido. Na LESP Cidadania de hoje, nós conversamos com o Dr. Marcos Piva e também com o Dr. Daniel Rajaj. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Eu que agradeço também. Audiência multiplataforma aqui na Rede Alesp. Você nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube e aqui no canal da Rede Alesp. Até logo mais e obrigada por você estar conosco.